participantes, ninguém se apresentou, a não ser que eu esteja enganado, não vi. Começaríamos então por cada um se apresentar, para nos conhecermos, não é? Ao menos assim, vamos também, a partir daqui, criar uma amizade entre nós. Vamos então a isso, começando aqui pelo meu lado esquerdo. Eu já conheço alguns, vou chamar o Pedro Cidela para a coisa. Pedro Cidela, radical também. Fernando Freire, estudante de Comunicação Social. Deodalto Inácio, estudante de Comunicação Social. Direção provincial. Estudante de Comunicação Estudante Social. de comunicação. Também estudante. Ok. Jorge Pimentel, também estudante. Ok. Como é que é da Rádio Daniel? Sim. Qual é o seu nome? Ivanilson Ramos. Evaristo? Ivanilson Ramos. Também. Bem. Já está ali o colega. José Contreira Espuma, Rampinhão. Ok. Tiago Chumbaço, estudante. Alberto José Gonçalves Neto, estudante de Comunicação Social. Carla Chiqueto, repórter. Bruno Calheiro, estudante. Ali atrás. Augusto Manuel, Canal Pegueira 7 Angola, diretor. Marildo Lucas, Rádio Equator. Bernardo Aguilar, Fernando de Angola. Falta mais alguém? Luciano Carlinhos, Rádio Mais. Famoso também meu, acho que falamos assim. Já estou 10. Antônio Mateus, Grande Girassol. Ok. Jorge Francisco, vice-ministro da Museu Social. Eu sou. Muito bem. Assim, estamos mais entrosados, não é? Aqui desse lado também, Pois é. Daniel Fubalquete, advogado do GTRS. Da Pro Bono Angola. Saudade da escola do Chico. Ok. Epá, e os facilitadores? O Tocha Pelica já se apresentou. João Marcos, Novo Jornal. Constantino Eduardo, questões políticas, da Tivela, do Jornal do País. A doutora aí. Priscila de Lima, Ok. Bem, agora peço para que fiquem bem todos. Pois é. Primeiro temos a engenheiro da computação. Pela prova. Peço que fiquemos de pé. Para tirar ali, fazer coisa da comida. Então vamos. Aqui um lema da missão da Pro Bono, que pode ser resumido em desenvolvimento, direitos humanos, paz e desenvolvimento. Então vamos todos dizer, direitos humanos, vamos? Direitos humanos, paz e desenvolvimento. Estamos conscientes disso? Então vamos lá sentar e falar um bocado de ontologia. É o meu tema. De ontologia profissional do governo. Eu dispensei aí, eu sou engenheiro e trouxe o meu modelo. Já está, né? Olá. Eu não vou mostrar aqui nenhum instrumento legal, vamos fazer referências a ele. E para que os colegas não fiquem meio preguiçosos, vão pesquisar, apontem os instrumentos legais que vamos aqui fazer a referência. Se tiverem dúvidas depois na interpretação de alguma norma jurídica, temos aqui o nosso advogado do povo, o Dr. Spilic, vai ajudar a interpretar as normas, jornalista para jurista.
chamamos no direito que são leis que têm alguma fronteira muito próxima uma da outra, convivem juntos e por conseguinte, a ética está mais ligada ao convívio, à educação moral de algumas pessoas, pela religião, por aí adiante. A deontologia já vem codificada. São normas que um grupo de profissionais podem criar a partir de um conjunto de regras, mais ou menos inerentes a uma profissão, regras essas que os membros se põem a si próprios. A ética, pelo contrário, afasta-se de qualquer codificação. Normalmente é difícil a gente encontrar um código de ética. Encontramos sim um código de deontologia profissional, mas a ética, começamos a ter comportamentos éticos a partir de pequeno. Portanto, afasta-se de qualquer codificação, evoca valores e princípios, apela à consciência de cada um. Aliás, vimos aqui que o Dr. Chipilica, a quem eu muito prezo, a falar da ética. Depois encontramos um termo latim que vem mesmo espelhar isso, que se usa muito nos cursos de Direito, na disciplina de Introdução ao Estudo de Direito, que é ubi societas ius. É uma expressão latina que significa dar sociedade, a direito, a regras. Para o nosso caso, a sociedade jornalística, essas regras inserem-se na deontologia. Quero acreditar e conheço aqui, eu chamo a minha filha, a doutora Carla, minha formada em Direito, é minha filha por afinidade. E essa expressão nos transmite a ideia de que é essencial a existência de regras para a convivência e sociedade, no caso da deontologia para os jornalistas. Para tanto, a deontologia para os jornalistas remete-nos para o cumprimento de deveres e obrigações. No fundo, vem a deontologia estabelecer para os jornalistas a garantia de uma qualidade de serviço prestado, proteger e transmitir uma melhor reputação da profissão, do profissional e a confiança do público, na medida em que ajuda a orientar as ações dos jornalistas em circunstâncias complexas e ou conflituosas. Notei que no painel anterior entramos um pouco por aí e perguntas difíceis, mas sabiamente respondidas foram feitas ao Dr. Chipilica. Devo dizer que aqui abrir um parênteses que o Dr. Chipilica não é só advogado, também não é só o comentarista que muitos ouvem por aí. Ele entrou no jornalismo. Eu entrei para o jornalismo em 1984, creio, 83, 84. O Dr. Chipilica estará ali nos anos 90 ou 89, que eu já ouvia lá na rádio como um poeta. Ele escrevia muita poesia. Então esse era o parênteses que queria abrir aqui. A deontologia cumpre uma série de princípios, que eu usei alguns, não são todos, e para os estudantes da comunicação social, acredito que tem alguma disciplina de direito da comunicação social,
para além de aspectos deontológicos, vamos encontrar esses princípios do direito da comunicação social, que é mesmo em respeito à deontologia profissional. Creio que todos, não sei se interessa que eu leia eles, mas tanto a veracidade e precisão. Não vamos aqui estar a inventar notícias, embora na rádio, quando eu entrei, encontrei um lema: se não quer que noticiemos, não deixa que aconteça. É o princípio que eu encontrei quando entrei para a rádio. Tinha aí 17 anos, quando entrei para a rádio. A imparcialidade e a objetividade, responsabilidade social, respeito à privacidade. Aqui voltamos a entrar para aquela situação cuja fronteira é muito melindrosa. Os direitos de personalidade, onde estão direito à imagem, ao bom nome. Doutora Carla, o artigo 79 do Código Civil. Podem apontar até para melhor terem a referência. O artigo 79 do Código Civil faz referência a isso. Doutor, explica isso, né? A proteção das fontes. Aqui podemos discutir um bocado a proteção das fontes, porque no âmbito da lei de imprensa, o jornalista deve proteger a fonte, inclusive não revelar para não pôr em causa a fonte. E se não for verdade o que a fonte disse, nós vamos proteger sempre a fonte. Corremos o risco de um dia não termos mais a fonte ao nosso lado. Estamos aqui diante de um dilema. Depois podemos discutir. Vamos todos participar, mas depois podemos discutir. E se não for revelada a fonte? A parte contrária ou a parte atingida diz: essa notícia é falsa, mas a fonte garante que é verdadeira. Aliás, já tivemos aqui a falar o meu amigo Constantino. Foi desmentido por 2 vezes pelo governo provincial e a fonte, que até era uma fonte legal, confirmava que era verdadeira a notícia. Independência e acessibilidade. Eu repeti ali, devia ter um outro. Mas repeti também. Portanto, esses são alguns princípios que eu não sei os estudantes, mas há livros de direito da comunicação social. E mesmo alguns que eu estive a mostrar aqui a alguns colegas que falam muito sobre os princípios. E aí talvez estejamos perante algum espevitar de curiosidade para vermos os princípios. Portanto, dizia, estes e demais princípios encontram-se refletidos também a coberta da Lei 5/17, de 23 de janeiro, Lei sobre o Estatuto do Jornalista, que revoga a Lei 56/96. Eu aqui diria que, apesar dessa Lei 5 revogar a Lei 56, mas é sempre aconselhável dar um golpe de vista na lei anterior, para melhor compreendermos determinados fenómenos.
Mas será que temos todos conhecimento deste importante instrumento de trabalho? Provavelmente alguns têm conhecimento, mas não o respeitam, e não querendo entrar para alguns exemplos nacionais, tivemos aí a falar entre colegas facilitadores de jornais estrangeiros, nomeadamente o Correio da Manhã, que muitas vezes não respeita esses princípios. E aqui tem uma razão. Até determinada altura, a lei previa sanções civis sobre os jornalistas e não penais. E então ele vai dizer assim: eu serei multado pela lei por ter violado esses princípios, mas eu vou vender mais do que o valor da multa. Então vou arriscar violar esse princípio. Esse era o pensamento de alguns jornalistas na altura. Quer dizer, não vou preso, vou pagar uma multa, sou julgado em tribunal, vou pagar uma multa, condenado a pagar a multa. Mas o que o meu jornal vender sobre isso, eu vou ganhar muito mais. Agora eu pergunto, vale a pena? Alguém quer reagir a isso? Não vale a pena. Porque depois o que é que acontece? Acabamos todos por perder a credibilidade. Quer dizer, aqueles que nos dizem, vocês são uns fofoqueiros. Há tempos houve uma expressão do ministro Valneto, Henrique Valneto, para o qual eu e um amigo que está cá em Benguela, muito conhecido da cidade, goza sempre comigo. Diz assim: terrorista da antena. Houve uma situação que houve, já não me lembro bem o que é. E o ministro Valneto disse: não, isso é terrorismo da antena. E então esse amigo agora passa a identificar como terrorista da antena. Devemos aqui também prestar atenção para os cuidados que o editor na redação, independentemente da estrutura de redação, há uns que têm chefe de redação, outros têm chefe de produção, mas todos acabam por fazer o mesmo papel. O que não existe até agora em muitos órgãos de comunicação, e pelo que eu sei, acho que o Jornal da Angola tem, é um conselho de redação. O número de funcionários. O conselho de redação também tem as suas especificações no âmbito da lei da imprensa. E o editor, onde não existe, tem responsabilidades acrescidas no âmbito do cumprimento da deontologia profissional. Sei que aqui a Rádio Eclésia tem o editor. Na Rádio Lubito, Rádio Benguela, tem o chefe de produção. Na Rádio Mais tem, até bem pouco tempo, tinha o chefe da redação. Mas nem sempre conseguem dar vazão ou cumprimento àquilo que são regras estabelecidas pelas leis. E é preciso prestar muita atenção a isso. Não é? Vimos ali o princípio da independência. Todos os jornalistas são independentes. Eu aprendi com o falecido Jorge Costa,
O meu compromisso é com a notícia. Eu tenho, enquanto jornalista, o meu compromisso é com a notícia. Depois vamos ver o que é notícia. Às vezes há aqueles, e confesso, devo aqui confessar também que nos órgãos públicos tem alguma interferência, é verdade. Eu tenho várias experiências disso. Mas também houve momentos em que foram mais difíceis e depois, volvidos esses momentos, entrando para um certo momento de maior democracia nas redações, entramos por aquilo que é a autocensura. Quer dizer, a própria independência do jornalista ficou beliscada por isso. Eu vou fazer isso, vão me controlar ou vão me censurar. Não. Nem sempre. Nem sempre. Lembro-me que uma vez havia um show aqui no Estrela 1º de Maio. A banda, creio que era da Jota, assim. E então o chefe militar da 7ª região precisava dessa banda. Mas quer dizer, não sei o que é que se passou, o contrato terá sido feito à última da hora. Os militares entraram para o show, começaram a desligar a aparelhagem. E levaram a aparelhagem, o show acabou a meio. Então eu próprio estava lá, fiz a notícia, com certo receio, mas saiu. Os chefes não impediram, nem o próprio diretor impediu. Na altura, o diretor acho que era o Zé Cabral Santos. Passado um dia ou dois, a direção política das FAPLA era mesmo ali em frente à Rádio Benguela, onde é agora a polícia. Veio um oficial chamar-me. Na ODP. Sim, a ODP era ao lado. Depois, não, aí já era depois da ODP. O chefe da direção política veio chamar a perguntar por que eu tinha feito aquela. E em circunstância disso, eu procuro até hoje, não consigo encontrar. Nem me querem dar, as pessoas que estão próximas desse documento não me querem dar. Há um discurso do presidente José Eduardo Santos, no primeiro congresso da UJA, União de Jornalistas Angolanos, que era um discurso que eu me peguei nele para me safar. Por acaso não resultou em nada, pois. Mas esse discurso eu procuro até hoje, porque há lá passagens muito importantes para o jornalista. Muito importante. Já naquela altura, o presidente José Eduardo Santos havia feito, porque estávamos numa fase de transição, havia feito um discurso com alguns princípios muito importantes para o jornalismo. E eu já procurei por várias pessoas que têm acesso a arquivo, disseram, não está a aparecer, ninguém me quer dar esse discurso. Yeah. Pois então, aí temos o Código de Ontologia dos Jornalistas Angolanos. É outra situação que estão ali os deveres de conduta, tem respaldo legal, tendo respaldo legal foi aprovado em Assembleia da República. Os partidos certamente votaram nele, mas tem aqui um detalhe. A violação desse código deontológico e ético dos jornalistas levou a que a Comissão de Carteiras Profissional do Jornalismo
tomasse medidas sobre alguns jornalistas que não respeitam. A Comissão de Carteiras do Jornalismo também é criada por um instrumento com respaldo legal na República de Angola. Vamos lá ver, por exemplo, Pedro Schindele é suspenso por não respeitar os princípios pela Comissão de Carteira Jornalística. Prenda a carteira. O diretor dele diz assim, epá, não liga isso, vai lá para o microfone. É o que está a acontecer. Então, quer dizer, levanta-se aqui uma questão. É que nem as entidades oficiais, que devem ajudar essa comissão ao cumprimento de uma norma que é legal, é pública, não é? Nós temos um órgão de tutela da comunicação social. Não vai respeitar isso. Temos aí vários nomes, já saíram publicamente. Mas fulano de tal está obrigado a pagar multa de X e não. No dia seguinte à publicação, no mesmo órgão que fez isso, está o indivíduo penalizado ou sancionado pela carteira a falar normalmente, está a ler noticiário, está a fazer notícia, está a agir como jornalista, sem ter a carteira em mão, porque supostamente, eu não tenho prova, mas é provável que no âmbito desse comunicado a carteira tenha sido já retirada, mas a pessoa avisada está ali, não é como se nada tivesse acontecido. Os órgãos de tutela não reagem, a Assembleia Nacional não reage, não há cumprimento de uma norma legal. É complicado. Creio que todos têm acesso a esse código de deontologia. É uma realidade, não é? Eu não sou começar com o começo, olha, você normalmente. Opinião. Aquele não através do sistema maior. Eu perguntaram, os primeiros exercícios, e não fico nada. Quem deve dar por isso? Eu, assim, muito vagamente, mas estou a sublinhar mesmo vagamente, iria lhe responder que a responsabilidade é de todos nós. Nós estamos organizados em sindicatos, há outras organizações, como por exemplo a UJA. A UJA, entre aspas, mas o sindicato, para mim, até a determinada altura, tinha uma ação muito perspicaz sobre os assuntos jornalísticos. Noto que agora há um pequeno afrouxamento, não sei se terei feito mal a leitura, mas a responsabilidade é de todos nós, porque temos que reclamar às entidades competentes o incumprimento disso. Mas, doutor, minha pegando também a questão do. Tenho sugestões, uma sugestão para o. Não será que a própria comissão Da carteira não esteja muito organizada? Como as nossas carteiras, aquele código QR, acho que não funciona. Não há uma base de dados organizada dos jornalistas. E por outra, se o jornalismo é uma profissão liberal, tudo bem, temos sindicatos, temos uma união, temos associações, não será que deveríamos ter uma ordem dos jornalistas mais séria, mesmo que ponham as regras? Bem, todos nós somos responsáveis, mas se está ligado o Pedro Schindele, que é meu amigo, é meu chefe, eu vou me distanciar dessas
somos todos irmãos, então vamos nos unir, tanto nas coisas boas como nas coisas más. Não será que nós ainda, a própria comissão, as atividades não estão organizadas e depois não há, não sei se há ou não há, mas nunca ouvi falar de um fórum específico. Falamos do fórum jurídico. Uma coisa é a comissão, que é nível administrativo, impor determinadas sanções, mas por outra são mesmo atropelos de um código, é uma lei. E através de uma lei também pode ser considerada Desobediência. desobediência e levar mesmo para um fórum jurídico, não só ficar pelo administrativo. Mas também, professor participava É. Então, se já a comissão já identificou, já passou a mão, já retrataram a lei, tem esse conhecimento, por que ainda permite que aqueles colegas exerçam tempo com o ensino voltado? Não se deve também disso, para que eles não estavam para fazer peso para essas pessoas. Se ele não passou a mão, ele não passou a mão. É incorreto. Lá mudar, passou ali, não vai exercer. Mas quando naquela segunda na televisão, já tudo deixou para lá. E por outra, mas só para acrescentar, essa questão das sanções, nós temos visto que as sanções têm sido seletivas, porque há jornalistas e jornalistas. Eu, por exemplo, parei de colocar voz nas publicidades que me davam dinheiro, mas tive que parar porque eu sei que não é legal. Mas nós vamos a ver nossos colegas. Pois, mas ali entramos para um princípio deontológico que estamos em conflito de interesses. Faz favor, Pedro. No caso desse documento, assinado e em volta aparece a exercer seu trabalho. Quem pode ou detém o poder para sancionar o órgão? Bem, há aqui uma série de questões que se levantam que era suposto, creio, não é, doutor Nilton? Era suposto que a doutora Luísa, exatamente, estivesse cá. Sim, mas temos um convite, com mais situações de agenda. Então, Para todos os efeitos, acolhemos? sim. Para todos os efeitos, creio que a Pro Bono vai levar essas preocupações. Porque abre-se aqui uma série de situações que era mesmo para despoletar aqui o debate. Mas, quer dizer, havendo um instrumento legal, havendo um órgão de tutela, havendo responsáveis pelos órgãos de comunicação social, que todos nós, eu lembro-me que enquanto administrador da Rádio Nacional de Angola, na tomada de posse fizemos uma espécie de juramento, cumprir as normas. Mas o que vem cá para fora parece que não é bem isso. Poderemos ter uma visão errada da situação, mas vamos continuar então. Creio que todo mundo tem acesso a esse código, não há dificuldade nenhuma. Eu queria concluir. Faz favor. Nessa situação, que já não achamos bem exonerar um órgão que só não sei trabalhar. Por quê? Exonerar? Sim, órgão, se fosse dizer. Por que eu digo isso? Porque se a ECA penaliza um jornalista e este mesmo jornalista ainda exerce as funções muito mais penalizadas, devemos excluir um órgão. Se não for o Ministério, o ECA desaparecer. Eu digo isso porque as pessoas chegam para esta decisão de mais capacidade.
eu sou organizado pela ECA, quer dizer, e o meu órgão, se o meu órgão fizer o vídeo explorador, a ECA tem o espaço nacional do meu órgão, então é que apanha. Sim, por isso que eu estava a dizer isso. Aos ministérios, ou ao Ministério da Comunicação, ele vai sempre passar pentes, porque os tais que são exonerados são elegidos. Isso não vai ser possível, porque Não se põe aqui em causa o problema de ser ou não do registro. Agora, o que tem que haver aqui é que, não sendo o órgão cumpridor de uma norma, essa norma depois remete para outras normas que leva à responsabilização ou civil ou penal do órgão, porque hoje por hoje, não é? Já é possível, nos termos do Código Penal, levar a tribunal como crime, digamos aqui, entre aspas, assim, muito rapidamente estaremos a ver, por exemplo, um órgão público, ao não cumprir a lei, não é? Pode ser chamado nos termos do Código Penal. Creio que o artigo 9º, 10º do Código Penal, que chama-se a criminalização das empresas ou dos entes coletivos, mas isso também a par do seu responsável, não é? Portanto, havendo incumprimento aqui, depois o Código de Processo Penal também tem as suas sanções. Talvez por aí seja de cumprimento obrigatório, e porque o judicial é mais severo nessa situação. a minha linha de abordagem. Agora, acabar com o órgão não é possível. Não vamos acabar com uma rádio nacional. Não é possível. E não tem Nem uma TPA podemos extinguir. A ECA vai possibilitar uma oferta de redução de o incumprimento das normas são expostas. Sim. Mas o Alberto José dos Santos Neto tem links no Ministério da Comunicação. Tem possibilidades. Então é possível penalizar o pai. É possível. Por que é que eu digo isso? Vamos olhar o Ministério das Comunicações como o pai de todos os órgãos, não é que comanda os órgãos de comunicação social. Não sei se estou a falar mal. Deixa eu ver se era desculpa. Não está a falar. Ok. Então, para que sirva de lição para outro jornalista, as penalizações têm que fazer sentido. Nós temos que ver o Alberto José dos Santos penalizado e não está a cumprir com as suas devidas funções. Por quê? Porque amanhã as futuras gerações, como eu, vão sentir medo de tentar praticar esses penalizados, que seriam penalizados. Então, quando isso já acontece agora, eu não iria sentir medo futuramente. Bem, mas vamos aqui tentar ultrapassar essa situação pelo tempo. O que é que pode acontecer? Por exemplo, fora dessas organizações, nós jornalistas podemos nos unir e fazer um documento para a ERCA ou para a Comissão de Jornalistas, a propor que se dê andamento mais célere sobre essas situações. Há normas próprias que depois podem nos levar a fazer isso. Também há aqui um instrumento. Doutor Explica, ajuda-me só.
aquele documento ou aquela lei que fala que os responsáveis públicos podem ser a responsabilidade civil das entidades públicas, é uma lei. Eles podem ser, ou seja, o órgão pode ser penalizado, pagar ou ser multado e esse órgão pagar, mas depois há uma regra nesta lei que diz que a empresa que pagou tem direito de regresso, ou seja, quem causou o problema, por exemplo, é o diretor. A empresa paga, mas vai penalizar o diretor a repor o dinheiro para a empresa, o dinheiro que a empresa pagou como multa. Também temos disso. Portanto, aqui se calhar ou as pessoas não querem se chatear, ou há algum desconhecimento. Temos que ver isso. Eu acho que temos que ter a coragem de seguir. Eu pedi a sugestão toda, não vai surgir porque se a questão está feita, se o trabalho decidido, vai desmantelar as relações. Há muita gente na ilegalidade. Onde é que vamos discutir isso? Vamos voltar àquela questão. Para mim está em mal pago. Está em mal pago. É obrigado a fazer jornalismo com as atividades que são incompatíveis. Porque se formos a fundo da questão, a começar por Luanda, uma boa primeira, muita gente não sobra. Este movimento é excelente, é excelente. E a opção de carteira vai continuar a ser empurrada para a insignificância. A instrução normal seria muito bonito dizer, quando acaba de começar a dizer, começou com ele, porque ele também é jurista, ela começou a pôr força de publicidade. Ela já sabia que não devia ter feito aquilo. E ela foi clara a dizer também que tiraram dela. Não, mas não é uma crítica, cara. Isso é isso. Eu também não quero dizer, ninguém posso tudo, todos nós falhamos, mas ela sabia, não devia ter emprestado a voz, também ela e nós, colegas, continuam. Agora, por que não se manda parar? Pois, mas estamos a ver só nessa perspectiva, não é? Mas agora eu levanto aqui uma outra questão. Tem que fazer com extra. Eu levanto aqui uma outra questão. A Comissão de Carteira, por exemplo, está mais representada em Luanda. Infelizmente, ok, Há situações de violação ao Código Deontológico fora de Luanda, não é? E agora, quem está nesses locais fora de Luanda, onde existem jornalistas, para o cumprimento do Código Deontológico? Sim, eu em relação a isso, eu também nem que isso vai descambar dentro da remuneração. As pessoas fazem piores. Para não ser a bolsa, eu falo assim, mas As coisas extras como a ser ilegal. Ou seja, aquele que é difícil encontrar no seu trabalho, tem que poder pagar. Não viola o código de éticas fundamentalmente para se manter a publicidade nacional. É para caracterizar memória de divisões. Há colegas que estão, alguns, há colegas que estão, Pois, mas o melhor plano vai a nós, e acaba de desvalorizar o plano. sim, há colegas que, sabem, mas é aquilo, são empurrados circunstancialmente em função da condição social. Se você tem um jornalista a ganhar 40, 50 ou 70 mil e aparecer em uma publicidade que se lhe paga 100 mil por mais, é óbvio que entre violar a ética, violar o interesse ético legal, a violação vai sempre ser um elemento subjacente. Portanto, acho que tem muito interessante saber. Então vamos pedir a Pro Bono que nos traga cá alguém. Sim, quem sabe, sim, é um processo.
Vamos pedir a prova que nos traga cá alguém da carteira. O doutor Teixeira Cândido e a doutora Luísa Rogério. Eu confio nos argumentos dele. Existe essa condescendência, quando eu dizer essa situação de mau pagamento dos profissionais, todos os pais sabem que justificar as mas ninguém diz nada por isso essa condescendência. Apesar do jornalismo ser uma profissão liberal, no nosso país é uma profissão civil, ou seja, há uma série de interesses, pessoas interessadas em capturar, entre aspas, as pessoas. Mas o facto de ser uma profissão liberal não deixa de ter as suas regras, tal como a advocacia, enfim, é uma série de coisas. Eu confesso que quando acabei o ensino médio não havia cá faculdades, eu não tinha condições de ir para o ano. E quando abriu as primeiras faculdades aqui eu não quis entrar para essas faculdades, que eram os sete, que quando acabei o liceu fui encaminhado para o INE. Quer dizer, era uma experiência que eu nunca queria ter de ser, apesar de ter dado pedagogia, depois no ensino médio, mas não, nunca quis ter e experimentei uma vez ser professor, antes de ir para a rádio, estava a dar aulas a convite dos professores, fui dar aulas aqui no Ciclo Velho, de língua portuguesa. Mas depois, já quase no fim do semestre, do terceiro trimestre, eu fugi para Londres para fazer o curso de Londres e abandonei aqui. Mas depois o meu princípio era o seguinte: não me interessa ter a licenciatura por ter. Eu queria ter uma licenciatura que quando eu saísse do emprego onde eu estava, me pudesse dar uma outra oportunidade de trabalho, sem passar pela atividade genérica do jornalismo. Você com 18 anos já é um especialista em jornalismo esportivo. Não, ok, ele pode ser um bom tema. Ele pode ser membro, não é, da AICA. Sim. A menos que nós chegamos de acordo com o seguinte: quem é da AICA automaticamente é especialista em jornalismo português, estamos a dizer? Sim. Não, é o seguinte, eu normalmente estando nessa condição, às vezes nos inibe um pouco, mas na verdade o que eu queria, porque na verdade a minha percepção de que um dos males que nós eventualmente temos que passar a discutir no país é a situação da própria regulação. Se tivermos que olhar a situação que se encontra a ERCA, a Comissão da Carteira e Ética e várias outras coisas que têm que ver com a questão do respeito à deontologia profissional ou não, vai nos remeter, querendo ou não, na minha ótica, à própria regulação. Em que pé nós no país estamos nessa questão da própria regulação? Esta é, na verdade, a preocupação que eu gostaria, o nosso preletor, se puder eventualmente aprofundar um pouco mais. Não digo em Benguela, mas falo do país inteiro, porque essas instituições que referi, e há quem também defende que, eventualmente, se nós fôssemos um país que não tivesse o próprio Ministério da Comunicação Social e tivesse os players que pudessem eles próprios regular, falo, por exemplo, da existência do sindicato, de várias outras associações, eventualmente podiam se orientar melhor comparando com uma existência do Ministério, por exemplo, da Comunicação Social. Uns interpretam que regula melhor, outros interpretam que funciona mais como uma espécie de policiamento aos órgãos de comunicação social. Não sei qual é a sua visão. Eu diria que, quanto à regulação, nós não estamos assim tão mal
em termos de legislação ligada à comunicação social. A existência ou não do Ministério é relativo, para mim é relativo, na medida em que todos os governos têm alguma entidade que regula a comunicação ou tutela a comunicação social. Por exemplo, o exemplo mais próximo que temos é que Portugal não tem um Ministério, mas tem o Ministro da junto à Presidência, que tutela também a comunicação social. Está ali diluído nas funções dele. Não é exatamente aquilo que vem para o público, porque é o Ministério da Comunicação Social, não. Mas está diluído ali no Ministério, cujo secretário de Estado ou chefe de departamento, ou coisa assim, tutela a comunicação social para depois fazer o link no governo. Ora, o caso das outras entidades existentes, eu vejo, por exemplo, a composição da ERCA já é ilegal. Já passou o mandato, façam eleições ou indica outro grupo ou renova o mandato. Não é? Porque legalmente já passou o mandato. Tal como há outras situações. Aqui em Benguela, por exemplo, posso citar o CIB, por exemplo. Já. Tem que ter eleições. Só para terem uma ideia, rápida. Eu pus ali que sou cofundador do CIB. As pessoas talvez não tenham essa entendida. O CIB surgiu numa conversa entre eu, o Rui Vasco e o falecido deputado Alexandre Gurgel, na casa do Alexandre Gurgel aqui em frente ao Hotel Povo. Depois criou-se as ideias, fez-se os estatutos com a ajuda do Dr. Cristino Molares também. E as primeiras eleições foram no auditório da Rádio Benguela. Portanto, nós criamos aqui muitas leis para a comunicação social que estão acabando sendo leis mortas. Não se faz uso delas. Esse é o caso mesmo de que a ERCA ou uma comissão de carteira sancionou o jornalista. Ok. Depois. Por vezes, o que complica tanto nessa situação é o facto de o cargo de ministro é um cargo político. E depois, a composição da ERCA obedece à chamada proporcionalidade. São indicados pelos partidos que têm bancadas parlamentares. Não sei se... No caso, quem tem que tomar iniciativa? Por exemplo, para renovar mandatos da ERCA? Tem que ser uma comissão independente, pelo menos a Assembleia Nacional. A Assembleia que tem uma comissão. Que vela pela comunicação social. Mas ainda assim, temos um Ministério de tutela. Não. Tem que questionar, porque a ERCA, conforme está, eu devo fazer a seguinte questão: a quem interessa uma ERCA assim nessas condições? Mas a quem interessa? Lá está, no âmbito dos presidentes. Da situação. Marcos fala de associações profissionais da profissional. Assim, mas tem que questionar. De algum lado tem que haver pressão, porque na verdade o sindicato é um órgão de pressão também. Sim, é. Porque há também aqui, por exemplo, nas eleições, no que acontece, que os meios de comunicação, os entes públicos, né, beneficia tanto uma certa organização partidária do que a outra. E a ERCA não se pronuncia, sendo eles, a maioria que estão lá, pertencem a um determinado partido político. E fica aquilo em desuso. Mas quando o jornalista comete ou que supostamente não tem alguém por detrás, estes sofrem sanções. Por isso é que eu ainda sou da opinião que não devia ser a ERCA, ou se calhar pode existir, mas há uma ordem, um órgão independente que regule mesmo a atividade, não só a atividade jornalística, mas todos os órgãos de comunicação social, que não tenha nada a ver com o partido
sindicato. Sindicato, tudo bem, mas. Podemos, por exemplo, analisar, por exemplo, a forma como os próprios PCAs também são nomeados. Sim. Eu, por exemplo, quem é nomeado pelo presidente, é claro que ele presta conta ao presidente. Da sua conveniência. Mas quem é o sócio maioritário dos órgãos de comunicação social público? O Estado? Sim. Quem é o chefe do Estado? É o presidente. Representa o Estado. Não, mas podíamos imitar os outros. A realidade dos Mas outros. nós já tivemos situações em que o presidente da República tomou uma decisão para o país, às vezes tem que ser uma Mas quem é o presidente do Estado? Nós, cidadãos, estamos incluídos. Nós é que somos contribuintes. Portanto, vamos esquecer um bocadinho essa do chefe de Estado. Nós, cidadãos contribuintes, não é? Consumidores. Vais fazer eleições gerais para ter os PCAs. Não, eu pergunto. Nós cidadãos. Não, nós cidadãos. Não é? Não, estamos aqui, nós cidadãos temos direito, ok. Tem que existir. Então vamos fazer. Podia ser por concurso. Podia ser uma eleição. Por concurso, os PCAs dos órgãos públicos. Até podia ser mesmo eleições. Por causa de bem, Pedro. porque as regras podem mudar. As universidades, por exemplo, Para encontrar a obra de estrada. os Não regras é- que agora são A eleitos. certificação de direitos. Em prática, tem algo. Está na lei do concurso público. Quem quiser se pronunciar, levanta a mão e fala, para não falar sobre o Sim. A minha questão, eu ainda quero voltar à questão da militância ou não dos jornalistas, a rolar da ideia da legislação. Como eu disse, eu sou da opinião que nós, jornalistas, não devíamos ser militantes. Porque a questão de votar é cidadania. Eu não acho que tenha que ver com militância, é cidadania. E o Marco disse muito bem. Vota-se no programa. Claro que nós ainda não temos essa maturidade cívica e democrática de olhar só para o programa e não olhar para o partido, não olhar para o presidente. Mas por causa mesmo da nossa natureza humana, de que a isenção, muitas vezes, a isenção absoluta, muitas vezes é impossível. Nós somos. Vamos só voltar. Sim. Eu não estou em Portugal, estou em Angola, mas vem falar de mim mal do Benfica. Sim, vai ter problema. É mesmo por causa disso. Por isso é que a lei, por isso é que o direito surge. O direito é uma muleta. O direito não é a única forma de resolver problemas, como eu tenho dito. É uma muleta para que a gente tenha meios de tratar de determinadas coisas com objetividade. Essa é uma das Ok, vamos ser telegráficos, está Outra bem? questão, telegraficamente. Depois das eleições de 2022, surge uma ideia do Executivo de alterar a lei, acho que é o Estatuto do Jornalista ou o pacote legislativo, mas permitir que políticos exerçam. Mas agora, nós temos o exemplo recente de que em Portugal o presidente do PSD, o PSD aprovou uma lei e o presidente, sendo do PSD, mandou a lei para o Tribunal Constitucional para ver a fiscalização da lei para ver se estava compatível com a Constituição. Feliz ou infelizmente, o Tribunal Constitucional mandou de volta a lei a dizer que havia inconstitucionalidade. Não havendo sistemas de governo puros, aquilo lá há uma separação entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, o chefe do governo e o Primeiro-Ministro, o Presidente e o chefe de Estado, mas os dois são do mesmo partido. E há mesmas questões que estão-se a pôr aqui. Então os jornalistas a pôr lá para o Presidente da República. Ele disse, não, eu não olho para o futebol como um jogo de futebol. Não, eu vou ver outras questões do futebol. Portanto, aqui tu estás a responder já duas perguntas tuas. Não.
o militante do partido que não concordou com a lei do partido dele e mandou de volta. Mas isso é uma constância. Mas aqui nós temos que ter cultura para isso. Nós africanos, não é Angola, estou dizendo, não é só Angola, mas nós africanos ainda temos muitos problemas desse tipo de cultura militar. O Fernando lá pediu a palavra há muito tempo. Atrelado essa questão da militância, entendo eu que o mais perigoso é o tal comitê de especialidade. O tal comitê de especialidade dos jornalistas do partido A ou B, depois fica aqui só regime de nomes do partido, da época, os sindicatos são regimes que eles falam abordam só assuntos atendentes ao partido deles, e o comitê de especialidade dos jornalistas são superintendentes. Porquê? Eu sou militante, como discutimos de tudo. Posso ser militante, e confesso ou não, mas pensando. Agora, já um comitê de especialidade de comunicação social de um partido, aqui, ao meu entender, que é o comunidade da nação. Vou responder o seguinte dizer. O Dr. Agostinho Neto, num dos últimos comícios que fez em Malange, disse assim, referindo-se ao sul-africano e americano: o inimigo fala lá fora, cá dentro vai para a cadeia. Tá? Então isso para quê? Para dizer que se nós não estamos de acordo, temos uma série de instrumentos legais aqui. E vou dizer mais. Aos dias de hoje, anda-se a cometer o crime de peculato de uso. Crime de peculato de uso. Prestem atenção. O crime de peculato de uso é você fazer bem, o uso de um bem que não está destinado a outro bem. Mais ou menos nesse termo. Ou seja, você fazer o uso do bem do Estado para o partido. Não é? E agora, quem reagiu sobre isso? Falaram aqui fora. Quem meteu um processo, por exemplo, contra a educação por ter feito, ou a administração municipal, por ter feito o uso de um bem, o meio de transporte da administração pública, ou da educação, ou de outro ministério qualquer, para levar militantes do partido no comício. Então explica, já abriu algum processo desse? Ok, última pergunta mesmo. Quem tiver mais dúvida, depois vai sentar na mesma mesa para almoçar com a doutora. Vai, última aqui, vamos. A minha questão seguinte, tenho observado, sempre a Rádio Nacional da Angola, nas suas plataformas digitais, preocupado com a situação não muito boa que acontece lá fora, né? Fora da África. Mas quando se trata de Moçambique e de Angola, não se fala nada, principalmente as manifestações. E aqui vem apenas à tona falar sobre o que acontece que beneficia simplesmente o hábito. E quando se fala de liberdade de imprensa, não só, muita gente vai buscar aqui, vai buscar um exemplo, a rádio Gorda que se transformou, não sei se é a rádio que a Rádio Despertar, né? E não se fala, quando a gente fala principalmente dos órgãos públicos que são pagos pelos cidadãos através dos impostos que são nos cobrados. Quer dizer que a justificativa é esta. Não, e eu me lembro, a cobrança não é feita para os órgãos públicos. Sabe por quê? Porque a cobrança da rádio e televisão podia estar inserida na cobrança do número da. Não está. Mas pronto, pode falar. Sim, eu lembro mesmo a formação que tivemos, promovida pelo Pascal, né?
uma preletora vinda do Cabo Verde, dizia que lá tem rádios comunitárias. E aqui na nossa realidade nós não temos rádios comunitárias. Alguém perguntava se primeiro existiu lei no país dele ou os órgãos. Ela disse que não, primeiro existiam os órgãos. Ou seja, para existir isso, nós é que temos que pressionar, não esperando que eles viajem dentro de nós e façam aquilo que a gente quer. Isso vai te levar naquele livro que levou os outros presos. Mas a primeiro tem que ter lei para poder abrir. Realmente já há uma lei que não está regulada sobre as rádios comunitárias. Eu não sei bem em mente. Mas creio que a lei de imprensa fala sobre isso. Mas não está regulada sobre a abertura das rádios comunitárias. De qualquer das formas, pronto, há um dirigente aqui do MPLA uma vez, porque a luta contra a corrupção não é de agora. Muita gente diz, não, agora não. Já existiu uma alta autoridade contra a corrupção que foi comunicada, não vingou. Antes houve uma lei de alta corrupção, também não vingou. Mas há aqui, no âmbito da tradição desse concurso aí da lei contra a corrupção, há um responsável partidário a nível da província que falou sobre a corrupção e tal. Até vocês podem me criticar o meu comportamento. Mas depois ele diz assim, mas também quem fica na cozinha passa fome. Eu quando vi essa parte do discurso estava a controlar o discurso lá na... Ei, dá cá essa bobina. Guardei. Cortaste? Cortei, não saiu. Por quê? Porque ia comprometer o DJ. Estás a ver? E não podias. Na altura não. Em quantos jogos? Na altura, um momento, as circunstâncias eram. Ok, foi mesmo a última questão. Muito obrigado. Manda uma salva de palmas para o